Bom dia, pessoal. Estamos gravando. Esse é o GT1. Nós vamos falar sobre o movimento estudantil de um modo mais amplo. Eu vou estar aqui coordenando junto com o nosso presidente do DCE, o Caio. E a gente vai falar um pouco sobre a história do movimento estudantil, para a gente resgatar um pouco de onde surgiu. Depois vai falar um pouco sobre a organização e o funcionamento, tirar algumas dúvidas sobre o que pode, o que não pode uma entidade estudantil fazer, o que é previsto e deve ser feito, o que não é previsto não, e deve ser evitado. E aí as dúvidas que vocês tiverem também, porque esse é um momento nesse GT para vocês tirarem dúvidas sobre questões que vocês têm normalmente sobre as atividades de vocês. Tanto na organização, na parte burocrática, registro em cartório, abertura de conta, mas também sobre os posicionamentos, as posições e os passos políticos que vocês podem dar e como que essa dinâmica funciona de uma maneira mais saudável. Caio, quer falar alguma coisa? Bom dia para todo mundo. Não sei se todos aqui estiveram presentes ontem na nossa abertura. Espero que vocês tenham participado, mas caso não estejam, o vídeo está disponibilizado lá no YouTube para vocês assistirem, né? Nós tivemos a abertura e uma palestra falando sobre educação em tempo de pandemia. Especificamente no GT1, eu me recordo que no ano passado, né, nós tivemos também esse mesmo GT, de maneira presencial lá em Colinas, né, onde foi o nosso Conifto 2019. Só que nesse ano a gente propôs uma abordagem um pouco mais diferente, porque no ano passado a gente focou mais nos aspectos burocráticos, né, da construção de uma entidade estudantil, do registro em cartório, né, de como abrir um CNPJ, uma conta, que foi até uma apresentação do Vinícius Carvalho, né, da Atlética Alcatel de Paraíso. E aí hoje a gente vai abordar mais as questões dos aspectos históricos e também as possibilidades, né, que a entidade ela pode e ela deve se comportar de acordo com o seu regimento interno, que é o estatuto. Então, acho que é isso. Vamos lá, então. Pessoal, quais são os marcos que nós temos assim mais importantes? Então, existia desde de uma cultura no Brasil, e vocês sabem, nós sabemos disso estudando a história, de que, por exemplo, a nossa educação sempre foi precária historicamente. Lá atrás, nas épocas e com os resquícios e todo aquelas relações excludentes com a escravidão e tudo mais, nós tínhamos, então, um cenário nacional de baixo acesso à educação. Então, a grande maioria do nosso povo era analfabeta. Inclusive, muitas pessoas que não estavam nessa linha dos excluídos, nessa linha dos menos favorecidos. Muita gente que estava lá na parte de cima, que era parte de um início do que se tornaria uma burguesia depois, aquela classe que era vista como mais nobre, os senhores de engenho, os capitães, aquelas famílias ligadas às capitanias hereditárias que, digamos assim, aquela elite que sempre teve posse, sempre teve mais acesso a essas coisas. Muitos desses grupos também não tinham uma educação boa. Até porque no Brasil o nosso processo para abertura das universidades foi muito tardio também, porque nós temos essa herança colonial de ser tido como uma colônia de exploração. Então não era tanto que mandavam para cá como se fosse um castigo, um exílio, diferente por exemplo, da América do Norte, em que famílias saíram querendo construir uma nova nação. Para cá, mandaram muitas pessoas escravizadas, muitos ladrões,
muitas pessoas que já eram excluídas socialmente como se fosse um castigo. Você vai para essa terra do lado de cá. Então, essa visão educacional e um projeto de nação maior, pautado na educação, não era algo que era histórico. Então, a gente vem de um processo de exclusão desde lá do começo, e quando a gente vai chegar na fase em que as universidades elas vão começar a se instalar, vai ser muito pautado para o atendimento dos filhos dessas classes de elite, dessas classes dominantes, da elite mesmo que comandava a nação. Então, era algo muito, muito excludente para um grupo muito pequeno. Então, lá em 1800 e no início de 1800 e o início ali de 1800 e tal, aquelas revoltas e toda aquela movimentação que já foi tardia comparado com outras realidades que nós tivemos pelo mundo. O Brasil fez tudo tardiamente, abriu a universidade tardiamente, a abolição da escravatura foi tardia. Então, nós temos um atraso geracional, um atraso cultural, um atraso enquanto nação, que ficou lá, que tem resquício até hoje, quando a gente vai falar sobre educação, e que ela não é valorizada. Por quê? Porque a gente não tem mesmo esse histórico. Se a gente for pegar os nossos antepassados, umas 4 gerações atrás, 3 gerações para trás, a maioria não teve alfabetização, não eram alfabetizados. Então, não era visto assim que para você ter uma vida, para você sobreviver, você não precisava disso tudo. Você precisava que, você vai para a lavoura, você vai lá para os campos de café, você vai para isso, para aquilo, com aquilo você vai viver. Vai viver a vida toda fazendo aquilo e resolveu. Quando a gente começa com a questão quando cai o Império, quando a gente entra na época da República, quando a gente vem de uma herança de uma escravidão que acabou na prática, mas onde essa população negra excluída, ela foi jogada às traças, e aí nós vimos as favelas, nós vimos os quilombos, nós vimos toda a continuidade da exclusão que se deu nesses lugares, a cena urbana que começou a se construir no Brasil, com o êxodo rural, o pessoal saindo das zonas rurais para as grandes cidades, para as cidades maiores, ela só acentuou e continuou com essas marcas. E essas marcas, elas ficaram durante muito tempo. Foi o que rendeu um processo de organização que foi muito lento e assim, passos pequenos para se avançar em algumas coisas, como o acesso à educação mais democratizado. E eu não estou falando só na parte universitária, na educação básica mesmo, porque era muito, muito alta a quantidade de crianças, jovens que não frequentavam a escola. Quando a gente vai trazer isso, quando esse grupo que, por exemplo, o histórico da minha família, do meu entorno, por exemplo, todo mundo lá de trás estaria nos grandes grupos excluídos, não teria acesso à educação, a essa formação. Quando esses grupos começam a ter acesso, o que acontece? A gente vê que a gente precisa de mais escolas, de mais universidades, de mais instituições de educação profissional, que é a origem dos institutos federais. Então, as escolas de aprendizes e artífices que eram focadas em você sair sabendo executar bem, fazer bem, com competência, uma função prática, com uma formação um pouco mais rápida, que é a vocação da rede federal nossa, que foi criado, inclusive, é uma das marcas nossas, dos institutos federais. Essa rede de educação profissional, pessoal, foi criado lá atrás, como as escolas de aprendizes e artífices, como uma alternativa para os excluídos dos excluídos.
Inclusive, quem criou as escolas, quem iniciou a ideia dessa rede foi Nilo Peçanha, que foi um dos nossos presidentes. E Nilo Peçanha foi o primeiro presidente negro que nós tivemos. Acho que até então foi o único presidente negro que o Brasil teve. E foi ele quem instituiu as escolas de aprendizes e artífices. E com isso, qual é o impacto disso, pessoal? Meio que foi dito assim, olha, o pessoal que é mais elitizado, que são filhos das famílias ricas, vão estudar nas universidades daqui do Brasil. A maioria nem estudava nas universidades do Brasil, a maioria ia estudar nas universidades da Europa. Então, eles iam morar na Europa e estudar lá, fazendo os cursos mais tradicionais, como direito, medicina, essas coisas, voltavam já formado e tudo mais. Essa rede nossa, o nascimento dela, a origem dela, é bom que vocês tenham essa consciência, é como se fosse a ideia foi boa, mas ela foi desfigurada como uma rede para excluídos. Então, os negros, os pobres, esse grupo todo ia para as escolas de aprendizes e artífices. Por quê? Porque é como a visão tacanha daquela época e alguns preconceitos que as pessoas têm hoje em dia ainda é assim, se você executa atividades como um especialista em elétrica, um especialista na parte de edificações, você é como se fosse um bonequinho que faz atividades manuais. Para isso, você tem que aprender a operar coisas, você não precisa pensar muito. Era essa a mentalidade de onde veio esse preconceito. Então, o lugar do pensamento, o lugar da formação crítica, o lugar de um intelecto, de uma classe intelectual, era a universidade. As escolas de aprendizes e artífices é como se fosse também importante nós vermos, olha, primeiro foram escravizados e marginalizados, e aí não só os negros, porque tinham outros grupos também que passavam por esses processos. Depois eles saíram da escravidão, mas foram jogados ao relento. Depois a gente cria uma educação de segunda mão, de segunda linha, para esses grupos, para fingir que eles estão sendo incluídos dentro do processo, mas eles vão continuar com escolas de péssima qualidade, com um investimento muito mais baixo e com um reconhecimento social e um retorno financeiro pela profissão baixíssimo. Isso são marcas de uma exclusão e de uma visão excludente do Brasil. Porque quando nós vamos observar a educação profissional em outros países, nos países envolvidos do mundo, a visão sobre a educação profissional é totalmente diferente. Tanto que vocês vão encontrar relatos de profissionais que são de áreas específicas, técnicas. Você não formou, você não fez uma engenharia elétrica, você é um técnico eletrotécnico, você é um técnico em jardinagem, você é um técnico em vários outros fazeres menores dentro da sociedade, que nessas sociedades modernas e desenvolvidas de hoje são muito valorizados e pagam muito bem. Inclusive, próprias empregadas domésticas. As domésticas tem um retorno financeiro e uma outra posição, garçons e várias outras profissões que no Brasil são vistas como assim, não, eu não estou disposto a trabalhar nessa profissão. É uma vergonha familiar, no grupo de amigos, você está numa posição dessa ou daquela, você tem que esconder, isso é algo que não é concebível nas nações desenvolvidas, até porque tem-se muito claramente a importância de cada um nessa engrenagem, porque se tem restaurantes, vai ter que ter garçons. Se a população ganha mais e trabalha mais, e tem uma massa ali que tem condições de empreender, de ser pessoa de negócio, de ser ali, de estar em outros grupos que têm mais condição financeira,
provavelmente eles vão se dedicar mais ao trabalho e não vão cuidar da casa. Precisa das pessoas para cuidarem da casa, para ajudarem naquilo ali. E nisso, fazer esses trabalhos não é algo visto como algo indigno e que deixa as pessoas numa outra posição. Então, o que eu quero falar com isso? Essa cosmovisão brasileira de onde nós estamos, ela é nociva desde o começo. Então, nós somos uma nação marcada por uma exclusão nessa área que nos coloca em algumas posições. Com a evolução da rede federal, até final dos anos 90, por aí, ela ainda era entendida como uma rede muito ligada a camadas muito populares, aos excluídos e tudo mais. Com a oxigenação que a educação teve, quando a proposta dos institutos federais, no governo do presidente Lula, veio trazendo uma roupagem nova para os institutos federais, que não podiam ofertar mestrado e doutorado, não tinham o mesmo status que a universidade, não tinha a figura de reitor e uma estrutura organizacional, não tinha uma sede, uma secretaria própria que cuidava. Quando a gente monta um projeto pautado nesses níveis diferentes, numa instituição onde você pega o estudante lá que parou os estudos há não sei quantos anos e volta pelo ProEja, e você tem os técnicos subsequentes, concomitante, o médio integrado, vai para o superior, a gente traz as licenciaturas, que são importantíssimas para a engrenagem da educação funcionar. As universidades tinham muitos problemas para ofertar licenciaturas, e quem aqui é estudante de licenciatura sabe. As licenciaturas, historicamente, têm, até por essa desvalorização da educação, elas têm uma evasão alta. Então, o que aconteceu? Essas licenciaturas que as universidades não queriam ofertar, o governo pegou e passou para os institutos federais. Então, tem universidade que oferta licenciatura? Tem. Só que foi como assim? A universidade estava num padrão alto demais, intelectual demais, para atender o que a nação precisava, entende? Eles estavam mais revertidos daquela coisa de fechar-se na academia, naquela aura mais intelectual. E aí, quem que vai formar a mão de obra para a engrenagem continuar funcionando? Como os professores que nós precisamos que continuem sendo formados? Os institutos federais, que vieram com uma força bem maior na formação das licenciaturas, que vieram com uma intensificação dos tecnólogos, que são muito importantes em várias áreas para o funcionamento dessa sociedade atual brasileira, porque nós temos várias profissões dentro dos tecnólogos novas, e que são necessárias e que também precisam ser e podem ter uma formação mais rápida para isso. Quando a gente vai para esse momento, eu estou resgatando um pouco da rede federal para a gente entender que ela saiu de um processo, de uma visão muito discriminatória, e que ela foi se construindo e se fortalecendo tanto a ponto de os filhos de ricos e de famílias de boas condições disputam vagas tanto no médio integrado do IFTO, quanto no superior do IFTO, da mesma forma em alguns cursos até mais, alguns cursos que têm algumas condições melhores, até mais do que universidades, aqui mesmo no próprio instituto, por conta da nossa vocação prática. Então, mais laboratórios, mais aula prática, mais foco na prática, porque a nossa vocação é muito prática. Então, temos relatos de estudantes que deixam, por exemplo, a engenharia civil da UFT para vir para do IFTO por conta dos laboratórios, desse apoio maior prático. Além disso, a rede federal, por ter sempre as portas dela estarem muito abertas para camadas mais populares, desde o começo, ela tem um amparo maior aos estudantes.
em termos de assistência estudantil, em termos de moradia estudantil, em termos de oferta de refeições em muitos institutos, historicamente. Já vim tendo isso, como aqui no IFTO nós temos o campus de Araguatins, que é a antiga Escola Agrotécnica Federal de Araguatins, a EAFA. Então, nós vimos que uma tentativa de dar mais suporte aos estudantes na rede federal, nós sempre observamos. Agora eu vou fazer o paralelo fora da rede federal. A luta do movimento estudantil lá fora da rede federal, ela vem muito nessa vibe de quando as universidades começaram a ser implantadas, e também a nossa assistência estudantil, não sei se vocês sabem, mas o berço da assistência estudantil, além desses desfavorecidos que entraram na educação, também foi uma exigência, digamos assim, uma reivindicação das elites brasileiras, que mandavam seus filhos para a Europa e queriam apoio da máquina do Estado, apoio estatal, para custear estudos e dar suporte a esses estudantes brasileiros fora do Brasil. Então, a gente vê aí uma questão de até uma similaridade, talvez, com Ciências Sem Fronteiras, mas Ciências Sem Fronteiras, você está fazendo um curso aqui, faz um pouco lá fora e volta. Nessa época, não. Quem era de uma família bem nascida era enviado para a Europa e outras universidades de ponta, e aí, como nós temos uma relação muito próxima dessas elites, das capitanias hereditárias, com o Estado, com a federação, essa relação de proximidade trouxe benefícios para esses grupos também. Então, parte também das ações de assistência estudantil vieram de um local onde as elites reivindicavam mais apoio aos seus filhos, que já eram bem nascidos, que nem precisariam desse apoio todo. Mas nós temos no Brasil, sim, não só nessa parte da educação, em vários outros lugares, enquanto for possível e o quanto for possível, não é só as elites, os grupos vão querer do Estado tudo que for possível e impossível, entende? Então, não é só a nossa população e a camada mais baixa, que sempre precisou muito do Estado, que clama pelo Estado. Todo mundo no Brasil clama pelo Estado. É difícil você encontrar, por isso que você vai ver, por exemplo, pouquíssima adesão ao próprio Partido Novo, que é uma iniciativa mais da área de direita, que defende uma baixíssima participação do Estado e uma baixíssima necessidade da população do Estado. Nem na própria direita mais bolsonarista, por exemplo, você não vai encontrar esse mesmo discurso, porque a direita bolsonarista, eles também querem Estado, só que eles querem o Estado ditando conforme as regras conservadoras e aquilo ali, inclusive metendo o dedo no que está sendo dito dentro de uma sala de aula, com projetos nesse sentido. Não é uma coisa de menos Estado, pelo contrário, no Brasil a nossa cultura quando nós temos um problema, o Estado vai ser o resolvedor do problema. Nós temos que criar mecanismos estatais, porque existe uma infantilização da sociedade brasileira, onde a sociedade se colocou historicamente numa posição de que nós não conseguimos resolver problemas. E não há um esforço do empresariado, da classe intelectual, da classe artística, dos movimentos sociais, de buscar por soluções sem o Estado. Então, todas as iniciativas, os movimentos políticos no Brasil e as mudanças sociais que nós tivemos, elas só foram possíveis por uma estatização forte, por uma atuação do Estado forte. Isso mesmo depois de toda a abertura que o Brasil começou a passar e tudo mais, nessa era mais pós-moderna e tudo mais. Mas esse é um marco nosso.
E aí é importante a gente reforçar isso, por quê? Porque é por isso que a universidade, até pouquíssimo tempo, e ainda hoje é assim, ela é marcada com o quê? O filho do rico vai estudar na universidade, porque ele teve uma escola particular, uma boa base, e ele foi, ele estava mais apto e conseguiu passar no vestibular e foi para a universidade pública de qualidade. Já o filho do pobre, ele estuda na pública até o ensino médio. Quando ele vai para a faculdade, ele tem que se desdobrar para trabalhar e pagar uma particular. Por quê? Porque ocorre essa inversão. Quando que essas coisas passaram a ter um pouco mais de mudança? Com a rede federal, que passou a ofertar mais ensino superior, vários dos cursos que vocês fazem, que são superior, não existiam no IFTO antes de se tornar IFTO. Porque enquanto escolas técnicas, escolas agrotécnicas, a rede era muito mais focada em educação técnica de nível médio. Já existiam alguns cursos superiores, mas não tinha-se esse investimento todo. Agora, por exemplo, o Instituto pode ofertar mestrado, doutorado, especialização, e nós temos já algumas especializações, ensaiando aí uma abertura de mestrado, mas é um movimento diferente. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque essa conversa toda é para vocês entenderem melhor por que vocês estão aqui, por que o IFTO existe. Onde que é cada coisa no jogo do bicho? Por que o Instituto é diferente de uma universidade? Por que aqui vocês vão ter um espaço mais democrático? Por que aqui vocês vão ter um espaço onde os estudantes são mais ouvidos? Onde vocês têm uma relação mais próxima da instituição? Onde as linhas de assistência estudantil e amparo aos estudantes são mais efetivas do que numa universidade, do que qualquer escola de educação básica, seja particular ou pública. Nenhuma outra instituição de ensino do Brasil oferta o que os institutos federais ofertam para vocês. Laboratórios de qualidade, laboratórios técnicos, laboratórios de informática, refeitórios, ginásio poliesportivo de qualidade, linhas diversas de assistência estudantil, pesquisa, extensão. Onde que um estudante de ensino médio faria projetos de pesquisa e ia conseguir chegar na universidade com o diferencial que os estudantes do IFTO chegam? Já passando por pesquisa, por extensão, com um currículo lá no alto, que muita gente que formou na universidade nunca teve. Por uma proposta muito arrojada de educação. E aí nós temos que reconhecer a assertividade nesse modelo dos institutos federais, que é único no mundo, não existe uma outra instituição que faça esse nível de oferta de cursos com uma estrutura como a nossa no mundo, não existe. Nós somos um experimento que tem dado certo, nós somos um experimento que tem sido muito positivo para a democratização da educação no Brasil. Nós temos sido um experimento que tem servido para tirar um pouco a universidade da sua posição confortável de academia intelectual distante da sociedade, porque nós temos uma vocação prática e social lá, de extensão, mais perto da sociedade, que vai fazendo com que a universidade... Sim, o Liceu Francês, Luiz, foi uma inspiração para o modelo dos institutos, sim. Nós temos essa como se fosse um suspiro dentro da educação dentro do Brasil, nos institutos federais. E o movimento estudantil em si, então falamos agora sobre a questão dos institutos, da educação em si. O movimento estudantil ele vai se organizar bastante, vai ganhar expressão. Em 1937, lá na época do Estado Novo, a UNE foi criada e tinham relações muito boas com o Estado. Por que tinham relações muito boas? Por isso, pessoal, o Estado no Brasil, ele sempre foi mãe, pai, avô. Então, ele dava apoio para todo mundo. Ele dava apoio para os empresários, para as igrejas,
para os estudantes, para todo mundo tinha que contar com o Estado. Tá? Nós tínhamos a Era Vargas, né, Igor, que era chamado também de pai dos pobres, justamente porque ele veio para romper, né, com as oligarquias da República Velha, né, chamada Revolução de 30, que foi a primeira vez que Getúlio Vargas assumiu, justamente para acabar com o poder das oligarquias que se revezavam no poder, que era São Paulo e Minas Gerais. E aí ele veio, né, para justamente quebrar esse paradigma, que era um governador do Rio Grande do Sul. E esse evento histórico é chamado de Revolução de 30, né, quando Getúlio Vargas ele assume o poder e vem justamente tentar reformular todas as políticas de Estado para, digamos assim, transformar o Estado em um Estado que atenda não somente as oligarquias, mas as populações de baixa renda também. Exato, porque era como se o Estado já estivesse sequestrado pelas elites, e aí no Estado Novo, com Getúlio e tudo mais, muitos direitos trabalhistas, muito apoio para as causas sociais, para as áreas sociais, como educação, ao amparo aos menos favorecidos, aos trabalhadores, foi muito ampliado. E aí o Estado, ele vai crescendo em mais importância ainda, porque antes ele amparava um grupo que sugava muito o Estado e que já era bem sucedido, e agora ele passa a tentar dar conta de amparar uma população mais ampla. Porém, ainda estava no começo, então era bem menor as universidades, a rede federal, eram coisas muito, muito pequenas ainda, muito elitizadas. Quando a gente tem esse movimento, o que acontece? As iniciativas de organização dos estudantes em torno de melhorias para a classe estudantil, ela vai ficando numa posição muito confortável todo esse tempo do getulismo, até que a gente vai chegar nos momentos em que os movimentos totalitários começam a se espalhar pela América Latina. Nós temos aquela tensão com uma possibilidade, e aí tem reflexo da Guerra Fria aqui dentro do Brasil, né, que é a questão da possibilidade lá de um golpe de Estado, lá do Jango, e toda aquela confusão que culminou na ditadura militar. A ditadura militar é um ponto central para entender a importância que o movimento estudantil passou a ter no Brasil, porque foi na ditadura militar que a UNE e o movimento estudantil, de um modo geral, eles cresceram, eles se expandiram pelo Brasil inteiro, e os estudantes passaram a ser ator político fundamental no Brasil. Foi a partir dali que os estudantes passaram a ser peças dentro do jogo. De lá até hoje, a organização estudantil, a UNE, a UBS, elas passaram a ser atores consolidados dentro desse cenário político, com uma organização e uma capacidade de capilarização e uma capacidade de resistir muito forte. Então, quando foi decretado o golpe militar em 64, a primeira atitude que aconteceu foi invadir e incendiar a sede da UNE. Então, esse é um fato histórico também. Isso representa a ojeriza que os militares tinham da academia e da classe intelectual, da classe acadêmica das universidades, do acesso ao conhecimento, é uma postura mais crítica. E toda vez que você reprime uma expressão, a tendência é que ela volte com mais força. Isso é humano, isso é psicologia humana pura. Se você é igual aquele filho que sabe aquele filho de pastor que é criado preso, quando chega na época que está mais jovem e tal, faz tudo quanto é coisa. Se você reprime as pessoas você não tem argumentação para explicar por que você não pode fazer isso e convencer a pessoa de que aquele caminho não é o correto, você vai gerar uma força que vai ficar represada e que a qualquer momento vai se voltar contra você. Isso sempre acontece. E assim, toda essa
revolta contra os estudantes e contra a universidade, contra os intelectuais, contra a classe artística, ela se voltou contra a ditadura militar e foram pesos gigantes para a queda do regime, foram pesos muito fortes para a resistência durante a ditadura, para que ela não fosse mais severa, para que ela não perdurasse tanto tempo assim. Então, tem um papel gigante ao movimento estudantil ali dentro. É nesse momento que os estudantes passam a ser vistos, porque até então não existia a visibilidade de estudantes. Estudantes não é ninguém na fila do pão. De repente, eles estão fazendo revoltas, estão fazendo manifestações contra o regime, com ousadia, com organização, com estratégia, e eles estão na televisão. Então, se passa um militar, o presidente militar dando a sua versão, tinha o presidente da UNE do outro lado, dando a versão do que aconteceu pelos estudantes em rede nacional também. Então, eles passaram a ser atores importantes, e de lá vieram vários expoentes da nossa classe política e várias figuras históricas que passaram por isso. Por isso é importante também reforçar o papel político de vocês. E aí a gente vai conversar mais sobre isso mais um pouco na frente, sobre posicionamento político, como isso está dentro do movimento estudantil. Mas é importante vocês saberem que se vocês têm força hoje, se o movimento estudantil consolidou-se e conquistou tantos avanços, foi porque houve posicionamentos fortes tomados lá atrás. Claro que não foram posicionamentos sobre questões menores, sobre coisas irrelevantes. Foram posicionamentos duros e firmes sobre pontos que precisavam de posição naquele momento. E que, se não fosse a organização dos artistas, dos professores, dos intelectuais, dos escritores, da classe de liderança estudantil, dos estudantes em si, que em massa foram para a rua pedir a queda do regime, a queda da ditadura, a história do Brasil seria outra. E é importante colocar isso em perspectiva, porque nós estamos falando há pouco tempo atrás de queda do regime. Nós temos o quê? 40 anos de que isso aconteceu, de que a gente saiu da ditadura, e são 40 anos, gente. É agora, não é agora. Historicamente, foi ontem, entendem? Os pais nossos, eu vou falar os meus também, porque eu também não estava vivo naquela época, mas os pais nossos acompanharam isso. Alguns podem ter participado ativamente, outros só observaram, mas acompanharam, a geração anterior acompanhou isso. Então, é importante salientar que nós estamos fazendo história. O tempo inteiro nós estamos fazendo história. E ter noção de que nós somos atores políticos fazendo história é importante para a gente ter uma noção de mais responsabilidade sobre o nosso papel. Por quê? Lá atrás, durante a própria ditadura, e aí eu esqueci agora o nome do estudante, Luiz, eu acho que até Luiz o nome dele, o estudante que foi morto pela ditadura, numa dessas ações truculentas contra a UNE. Um estudante foi morto, inclusive ele foi morto no dia 11 de agosto, e por isso o dia 11 de agosto passou a ser o dia do estudante. Estão vendo como a história está sendo feita? Na luta para reconquistar a democracia, nós estamos vendo a coisa acontecer, e olha, o dia do estudante vem dali. Está vendo como são coisas importantes, pessoal? Que é assim, o que a atualidade quer é que vocês fiquem assistindo Big Brother e A Fazenda e esqueçam de tudo isso. Porque é só disso que a gente precisa, é só disso que eles precisam para a coisa continuar como eles querem. Porque se vocês estiverem cientes de que o Dia do Estudante veio disso, de que a rede federal existe por conta daquilo, daqui a pouco a gente não vai ficar repetindo discursos idiotas que a gente não sabe de onde vem,
que não, a educação tem que ser toda privada, não tem que ter educação pública. E várias outras, não tem que ter esse investimento todo em educação. Mas o Estado gasta muito com educação. Gasta com educação, olha o investimento que é, e o retorno que isso traz para a nação. Os vários profissionais formados por essa rede. Só que a gente só consegue ver isso se a gente entender de onde que veio, como que a coisa mudou, por que é assim hoje, por que é diferente. Por que hoje uma rede que foi criada como excluídos dos excluídos, onde só ia quem não prestava, digamos assim, que não era bem visto socialmente, hoje é uma rede conceituada. Hoje é uma rede em que os filhos de famílias de boas condições querem colocar os seus filhos aqui. Quem foi que fez esses movimentos para que a coisa andasse? Quem foi que lutou pela assistência estudantil? Quem foi que lutou lá pela criação do programa de assistência estudantil? Quem foi que garantiu o orçamento para a educação? Que criou o percentual mínimo para investimento na educação? Os royalties do pré-sal para a educação. Todas essas lutas, pessoal, foram conquistas do movimento estudantil. E essa clareza é importante vocês terem, até porque vocês são atores políticos principais nessa história, porque quem vai lá e vai atrás disso e tem repercussão são os estudantes, e sempre foram os estudantes. Essas conquistas vieram da pressão e da organização com estratégia, com bom senso dos estudantes. Então, tenho sempre isso claro na mente de vocês. O que acontece também é que, então, nós temos aí o movimento estudantil se fortalecendo depois da ditadura militar, tendo uma posição política forte e sempre ali atuante nas questões principais do país, uma participação central da UNE do movimento estudantil no movimento pelas diretas já, uma movimentação central dos estudantes depois pelo Fora Collor, os caras pintadas, com uma grande participação estudantil, uma grande participação estudantil dos movimentos para, dentro dos governos petistas, pressionar para a criação desses programas, dessas iniciativas que nós temos hoje, como o Programa de Assistência Estudantil, que também não foram criadas por iniciativa própria dos governos petistas, foram criadas por pressão dos movimentos lá de baixo, porque vocês sabem que quer dizer, nem sei se todos sabem, porque não é todo mundo que acompanha a política assim, como quem gosta mais, mas o que acontece? Quando um grupo chega ao poder, o natural é que ele vá, com o tempo, se descolando do movimento social que o levou ao poder, dos movimentos sociais. Isso é algo que... Por quê? A burocracia estatal, os compromissos, a institucionalização do poder faz você se distanciar da base. Sempre é assim que, aos poucos, você vai perdendo o apoio da base, vai perdendo o apoio popular, até que outro grupo, com uma contraproposta que diverge da sua, consegue apoio popular suficiente para te derrubar do poder, e aí nós temos a alternância do poder, que também é saudável na democracia. Então, quando nós vemos lá, Fernando Henrique Cardoso, que é um professor universitário, filósofo, sociólogo, durante os governos de FHC, foram proibidos de se criar novas escolas técnicas, novas unidades da rede federal. Porque ele era um sociólogo, ele era da área da educação, mas a missão dele ali teve que ser o quê? Dar conta de conter a hiperinflação e organizar as contas públicas e fazer funcionar o Plano Real depois de vários planos econômicos fracassados anteriores. Então, naquele momento, e talvez, por exemplo, eu falo assim porque a minha tendência política é sempre tentar ver as coisas de um modo mais... menos
negativo, querendo querendo já partir do pressuposto que outra pessoa do lado de lá está fazendo tudo para acabar com tudo. Talvez se a FHC tivesse sido presidente numa época em que as contas públicas estivessem arrumadas, a hiperinflação tivesse sumido e o Plano Real já estivesse consolidado e o real já fosse uma moeda consolidada, ele poderia ter investido mais na educação, na nossa rede, em universidades, mas ele teve que pagar o preço amargo de um hiato sem abertura de novas unidades e com orçamento congelado, com salários que ficaram congelados por anos e anos dos servidores públicos, para que conseguisse organizar as contas a muito custo e fazer o Plano Real dar certo, para aí sim, quando foi finalizando o último governo dele, ali nos anos 2000 para 2002, a economia do Brasil começou a entrar no eixo, começou a gerar mais receita e ter um caixa maior do governo, para quando o governo do PT chegou, a casa já estava pronta para investir no social. E são decisões difíceis, e o político fazer o que precisa naquele momento é algo difícil mesmo. Como, por exemplo, quando a própria Dilma saiu do governo com impeachment, houve a necessidade de se organizar de novo as contas públicas, porque a coisa estava saindo do controle de novo. Então, até porque ela tentou aprovar diversas outras medidas para até conter um pouco mais os gastos públicos, e o Congresso foi contra, aprovando mais gastos para ela se ferrar. Então, o jogo político é sempre complicado. Julgar governos e julgar as ações em si, as figuras políticas, é algo muito complicado, porque é uma infinidade de questões que estão ali linkadas e que eles não podem fazer muitas vezes o que querem, como, por exemplo, o Lula conseguiu fazer, porque também ele pegou a casa arrumada e o negócio deslanchando e soube investir nos lugares certos. Mas o importante, pessoal, é do lado de cá, do lado dos estudantes, o movimento estudantil está sempre organizado em torno das suas pautas e não ficar sequestrado, nem deixar se sequestrar por um apoio cego, um apoio sem crítica, um apoio acrítico a qualquer governo que seja. Porque quando o movimento estudantil faz isso, já houve momentos em que nós passamos por situações assim, o próprio movimento estudantil vai cair no descrédito com os seus representados. E mais do que uma posição política alinhada com um grupo ideológico, com um grupo partidário que está no poder, o que eu tenho preferências enquanto líder estudantil, mais importante que isso é a fidelidade aos interesses dos estudantes, independente dos governos, porque sempre vai haver os pontos de embate entre o governo, e a gente está falando do governo federal, porque quem manda, digamos, na gente aqui é o governo federal, né? Nós somos autarquia ligada ao MEC. Sempre vai ser os governos federais, então as disputas estão mais linkadas com as políticas educacionais do governo federal, assim como hoje a gente está sofrendo bastante com questões de liberação de orçamento, com ações e alguns retrocessos que vocês sabem que nós tivemos, porque o governo atual ele também não até por uma simpatia muito grande com os militares e com a própria ditadura militar, tem um discurso muito crítico às universidades, aos institutos, a todo mundo que está na área da educação, do saber, do pensamento crítico. Então, o natural é uma não simpatia e uma não harmonia entre a gente das redes aqui, rede de institutos, rede das universidades e o governo federal. Porém, o posicionamento e a vigilância de vocês é super importante. E reforçar também, pessoal, que, olha, às vezes tem algumas discussões, algumas coisas que às vezes podem até confundir algumas pessoas, mas nós estamos no mesmo barco, porque nós somos rede federal. Vocês vão ficar alguns anos com a gente e saem.
Nós, servidores, vamos ficar na rede federal. A gente que vai sofrer, a gente que tem salário congelado, a gente que não tem condição financeira de bancar os projetos e as ações que a gente sempre fez quando os orçamentos caem. A gente que sofre vendo a evasão e tantos prejuízos para vocês, mas isso é um fracasso nosso enquanto instituição também. Então, nós estamos no mesmo barco e tem uma clareza de de onde estão os problemas, de onde devem ser colocados as críticas, é importante porque os reitores, e aí alguns de vocês, o Caio, alguns outros vêm acompanhando isso, reitores eleitos democraticamente pelas suas comunidades não sendo empossados, colocando outros, até pessoas que nem foram candidatos em eleição. Não é nem assim, não, chegou a lista tríplice, colocou o segundo, colocado o terceiro. Não, colocou outro servidor, aliado ideologicamente com o governo federal, que não passou por um crivo da comunidade. Uma coisa absurda, impensada há poucos anos atrás. E isso é uma ameaça a todos nós, às gestões, aos reitores, às nossas comunidades internas. Então, nós estamos todos no mesmo barco, também aflitos e acompanhando os desdobramentos das novelas, mas é importante vocês saberem que nós estamos no mesmo barco e que vocês continuam sendo atores importantes, que vocês também estão fazendo história nesse momento, e que a alienação do movimento estudantil é tudo com o pão e circo e companhia, é tudo que o sistema quer para que, independente de qual governo seja, faça-se o que quiser com a educação, porque pode vir governo de esquerda e fazer vistas grossas e não investir, pode vir governo de direita e sofrer mais ainda, se for mais extremista, como o governo de agora, se tiver uma visão mais crítica ainda à universidade com o governo de agora. Não é só porque está dizendo que é nosso amigo e que gosta da educação e da tapinha nas costas, que vai se revestir em ações. Então, tudo isso é conquista e luta histórica. Tenham essa consciência. Acompanhem as discussões. Olha, nós temos um Plano Nacional de Educação, o PNE, que tem várias metas e ações audaciosas que estão sendo todas atropeladas e deixadas de lado. E assim, a vigilância, o controle social, a participação social nesses processos é importantíssima. A garantia do investimento em educação, a manutenção dos orçamentos de assistência estudantil e do orçamento geral da nossa rede para o funcionamento em si da máquina. Várias batalhas nós temos que travar. Só que quanto mais a gente ficar, não estou preocupado só com... Claro, nós temos esse cenário de agora que é mais desafiador ainda por conta da pandemia. Mas o que nós temos aprendido com a pandemia? O que a pandemia tem mostrado? Porque, assim, de uma maneira muito mais fácil, nós conseguiríamos nos reunir agora. Porque imagina antes, né, Caio? A gente tinha que ir no colégio de dirigentes, apresentar a proposta do CONEIFTO, convencer os diretores. Lembra de convencer os diretores, Caio? Para liberar veículo e liberar ônibus, às vezes ajustar alguma agenda local para liberar veículo, para pagar assistência estudantil, para mandar todo mundo para um lugar só, para reservar auditório, pagando diária para um horror pagando auxílio para um horror de estudantes, pagando diária para motoristas, para servidores, para a gente conseguir fazer um congresso como esse, como o CONEIFTO. Hoje, qualquer estudante de casa com internet conseguiria estar aqui. Então, a reflexão final que eu queria deixar nessa primeira fala é que, às vezes, facilidade demais joga contra a gente, porque nós ficamos numa situação como acomodados. Comodismo. Exatamente. Por quê? Porque a gente reclama
tanto, e tudo é difícil, é que a gente não vê que hoje a nossa capacidade de mobilização, de estar junto, de discutir questões, de propor soluções, de criar as próprias soluções, porque nós temos soluções dentro do FTO e que vocês já experimentaram, que vieram dos próprios estudantes. O Campus Palmas teve um clube de robótica que eles mesmos criaram o placar eletrônico lá do campus. Nós temos o e-mail estudantil, o e-mail acadêmico hoje de vocês, porque o Centro Acadêmico de Engenharia Civil lá atrás fez esse pedido, e depois o DCE, e nós conseguimos colocar em execução, e hoje todo mundo tem o e-mail estudantil. Olha como o e-mail estudantil, o e-mail acadêmico foi essencial nesse momento de pandemia para o contato com vocês. Quem conseguiu isso? Um centro acadêmico do Campus Palmas, que começou o pedido e depois o DCE continuou, e a gente na reitoria correu atrás e conseguiu fazer funcionar. Entendem o que eu estou falando? As nossas vidas e a história e o legado que vocês vão deixar para os próximos estudantes vai ser melhor ou vai ser mais comedido ou vai se perder de acordo com aquilo que vocês escolherem fazer, porque saiam da posição de ficar sentados esperando soluções. Olhem as diferenças geracionais, olhem a diferença de conhecimento de tecnologia. A professora Michele ontem falando sobre que ela teve que ser forçada a entrar na coisa da tecnologia e aprender agora à força, porque ela adiou e não tinha mais como adiar, agora com a pandemia. Não olhem para a gente na instituição achando que nós estamos daqui com as ideias maravilhosas, perfeitas para solucionar os problemas de vocês. A maioria das coisas não vem desse jeito, a maioria das coisas vem de vocês mesmo. Às vezes você não consegue executar, às vezes a gente consegue executar do lado de cá, só que o eFestival é um festival de talentos estudantis que foi um pedido dos estudantes, criado lá atrás por pedido dos estudantes, porque não existia um evento artístico geral do IFTO. E existiu o esportivo, que era o GIFT, existiu o científico, que era a GISC, e aí foi criado. PROAI também, né? Foi um pedido dos estudantes no começo. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Antes existia apenas uma diretoria de assuntos estudantis. Então, a diretoria cuidava da assistência estudantil, da articulação estudantil, do esporte, de várias pastas dentro de uma diretoria só. Agora vocês têm uma diretoria só para articulação estudantil. Aí o que me dói às vezes, pessoal, é porque assim, nós estamos aqui disponíveis. A gente faz formação. A gente tem cartilha e manual no site ajudando e mostrando passo a passo de criar uma entidade, disso, daquilo, outro. A gente tem diversos momentos para incentivar vocês a atuarem melhor. E de vez em quando chega cada pergunta, cada dúvida, cada coisa. Esses dias, reorganizando uma entidade, o pessoal falou que não, que eles iam fazer só prestação de contas da gestão anterior e não iam montar a comissão eleitoral porque alguém do campus, um servidor do campus falou que quem ia constituir a comissão eleitoral e organizar essas eleições era a gestão do campus depois que passasse a prestação de contas. Falei, mas de onde que vocês tiraram isso? Primeiro, quem falou isso? Ah, não sei quem foi. Tá. Qual que é a lógica de gestão da instituição e cometer uma ingerência numa outra entidade estudantil para constituir comissão eleitoral? Quem presta contas, quem constitui comissão eleitoral, quem organiza tudo dentro da entidade são os estudantes. Eu dou um apoio, outro servidor dá um apoio. Quem faz tudo, quem preside a assembleia, quem faz ata, quem registra, quem chama, quem convoca, quem cria comissão eleitoral para escolher a próxima diretoria, são as próprias entidades. Só que nós estamos escorregando em algumas coisas básicas que essas sim me assustam. Sabe por quê, pessoal? Não é falta de informação, não é falta de incentivo, não é falta de ter uma cultura interna que valorize e apoie vocês. É falta de interesse.
é falta de proatividade, é falta de saber o que, que eu estou fazendo, qual que é mesmo, o que é mesmo entidade estudantil, porque a pessoa saiu da entidade, a galera está saindo da entidade estudantil e não entendeu até agora como que funciona o movimento estudantil. O movimento estudantil não está submetido a gestão nenhuma. Então, o CONEIFTO é um evento importante porque é quando a gente para um pouco para pensar sobre isso, porque a gente faz tanta coisa no dia a dia que a gente não para pensar sobre essas coisas. E, às vezes, tem coisas absurdas. Eu tenho que corrigir, às vezes. Não, tem diretor de campus que emite uma portaria constituindo, como é que é? Dando posse para uma entidade estudantil. Aí eu vou conversar com o diretor, não, os meninos que falaram que precisavam. De onde que saíram essas coisas? E é um looping eterno que eu vivo, porque toda hora vocês mudam e a gente continua do lado de cá, e aí a gente volta, e tem outro conteúdo, tem outras conversas, tem outras apresentações, e o pessoal repete as mesmas coisas. Por quê? Porque hoje vocês têm tudo aqui, ó. Se vocês digitarem PROA e Movimento Estudantil, se vocês colocarem Movimento Estudantil e FTO no Google, vai aparecer a nossa página na área da articulação estudantil, com vários documentos que explicam isso tudo. Não só lá. Tem vídeo no YouTube, tem site da Uni, tem vários outros materiais na internet de outras instituições explicando sobre isso, de entidades estudantis explicando sobre isso. Como representa, como faz uma ata, como dirige uma assembleia, como faz uma convocação. Tudo isso, pessoal, está um clique de ser resolvido. De vocês terem, de mais estudantes, eu sei que os que estão aqui provavelmente são os mais ativos, porque senão não estariam aqui no sábado pela manhã, talvez nem sejam vocês quem mais deveria estar escutando isso, mas ajudem a propagar essa mensagem, porque o nosso problema hoje não é de falta, é de excesso, tem tanta informação, tem tanta rede social, tem tanta internet, tem tanta coisa na internet, que o pessoal não sabe quando eu preciso fazer algo, como que eu descubro como é que eu faço algo. Como que eu sei direito o que eu tenho que fazer aqui nesse CA, nesse Grêmio, no DCE. Como que eu sei direito o que a Atlética faz? Essas coisas estão se perdendo muito fácil. Eu fico, assim, às vezes, impressionado com o quanto a dispersão, a falta de foco, a falta de usar a ferramenta, porque quando quer descobrir o crush aqui, ó, por onde andou, o que está fazendo, onde está, a galera sabe fazer tudo, sabe como é que descobre, sabe como é onde é que é o aplicativo que vê quem visualizou o Instagram, quem não sei o que lá, quem isso, quem aquilo. Quando é para uma coisa que a interesse é primário de vocês e tem um poder, um peso tão grande quanto esse, que eu fiz esse resgate para mostrar que vocês estão fazendo história. Quando escolhem ficar assistindo a Fazenda e não estão aqui no CONEIFTO, também estão fazendo história. Só que estão fazendo história para o lado errado. Porque a alienação e o comodismo sempre vai jogar a favor de quem está do outro lado, querendo que a gente continue excluído, querendo que a gente continue sem pensamento crítico, querendo que a gente não saiba e não defenda os direitos que nós temos, que a gente não lute pelas melhorias. Então, pessoal, só existe o que se faz. Essa não é uma fala para incentivar revoltas, é uma fala para incentivar pensamento crítico e uma noção maior do seu papel, como ser político também, mas não político de politicagem, de partidarismos e tudo mais. Político como quem de verdade está comprometido com a causa, com as bandeiras e interesses dos estudantes. Tá bom? Eu falo super pouco, o pessoal já sabe. E essa era a fala inicial. Beleza. Igor, só colocando um parênteses que eu queria ter colocado um pouco antes, mas
falando um Sim. pouco a respeito dos aspectos históricos, né, das entidades estudantis, você abordou muito bem abordado, né, a questão da construção e da concepção, né, do conceito de Instituto Federal, que veio lá de trás. E eu vou resgatar aqui alguns aspectos históricos das entidades estudantis, né. Muitas pessoas elas acham que a UNE ela foi a primeira entidade estudantil criada em 1937, só que não foi. Nós tivemos uma entidade estudantil que veio antes também da UNE, em 1932, né? Todas as entidades criadas na era Vargas, que foi o Centro dos Estudantes de Santos, né? Tanto o Centro de Estudantes de Santos, que foi a primeira entidade geral dos estudantes do Brasil, lá em São Paulo, e a UNE, que surgiu em 1937, elas foram invadidas, elas foram destruídas durante o regime militar. E uma coisa que eu achei também muito interessante, que eu não sabia, mas que eu descobri esse ano, basicamente, vocês podem até pesquisar no Instagram, né, os outros DCS, é que na maioria das universidades, os DCS eles recebem o nome dos estudantes que foram perseguidos e mortos durante o período da ditadura militar. Vou citar aqui alguns exemplos, né? A gente tem o DCE da Universidade Federal Fluminense, que é o DCE da UF, que tem o nome DCE Fernando Santa Cruz, que foi um estudante também, à época, líder do movimento estudantil, que foi perseguido e morto, né, desaparecido pelo regime. Outro DCE também é o DCE da UFSC, Santa Catarina, que tem o nome de DCE Luiz Travassos, também é um nome de um estudante que foi perseguido. E também o DCE da UNB, Universidade de Brasília, chamado também de DCE Honestino Guimarães, que é mais um nome dessas várias pessoas, né, que foram desaparecidas justamente por defender esses valores, defender essas bandeiras do coletivo, né, e incomodar aquelas pessoas que estavam no poder. Então, acredito que todos esses aspectos históricos, essa conscientização por parte do movimento estudantil, dos centros acadêmicos, das atléticas, dos grêmios, do DCE, de todas as entidades que constituem a nossa instituição, ela é muito importante, porque se a gente sabe de onde a gente veio, né, fica muito mais fácil a gente seguir na direção que nós queremos. Então, acho que é basicamente isso. Aí agora, Igor, acho que já dá para falar da questão do comportamento de acordo com o estatuto, essas outras coisas assim mais burocráticas. Tá, pessoal, eu vou falar inicialmente bem rápido, que aí em seguida a gente faz o quê? Responde a mais questões de vocês. Vocês podem abrir o microfone e fazer perguntas sobre outras dúvidas que vão surgindo, outras coisas que vocês tenham em mente, qualquer coisa referente à atuação, o que a entidade pode, não pode fazer. Não só a entidade, os dirigentes, porque existe uma coisa, é o Caio é o Caio. Existe o DCE. O Caio CPF é diferente do DCE pessoa jurídica. Então, é importante ter isso em mente. O que acontece, pessoal? Sobre a questão desses posicionamentos, que é uma das questões que mais estão sendo colocadas de vez em quando, que geram uma questão de vez em quando, é o quanto a entidade, um responsável pela entidade pode se posicionar sobre questões e tudo mais. O ponto principal é saber que isso vai estar atrelado ao estatuto e que os estatutos das entidades têm diferenças. Então, é importante resgatar. Então, estão acusando o CA de fazer partidarismo, de estar fazendo ato e com conotação política, partidária, assim, assado. Tá, vamos conferir como é que é isso. Algum estudante se sentiu prejudicado, se sentiu agredido com aquela situação. O que tem que se fazer? Conferir o estatuto. O que o estatuto diz sobre essa questão de posicionamentos? O que ele veda e o que não está posto lá? Se o estatuto... Geralmente os estatutos, pessoal, vão vedar esses posicionamentos políticos partidários. Mas não é nem posicionamento, essas preferências, não é posicionamento político, é político partidário. Inclusive, quem estiver passando por criação de entidade ou reformulação de estatuto, é bom conferir esses termos, porque quando vocês colocam só políticos,
A gente sabe o que quer dizer na prática, mas a essência da palavra não diz aquilo que vocês querem dizer quando coloca só político. Porque político, a gente conversar aqui sobre a história, o papel do movimento estudantil, isso é político. Quando você está tentando convencer o seu professor a estender um prazo de uma atividade e você está negociando com ele, isso é política. Negociação de interesses de atores diferentes. Isso é política. Então, é importante sempre se ater ao político partidário. Partidário tem a conotação lá de fora com as questões de partidarismos, que já é a questão de, tem um grupo assim, assado, alinhado a tal coisa, e eu estou ali. Só que é importante também reforçar que as atuações, elas não são, como é que fala? Elas não são excludentes e elas não asfixiam os dirigentes. O que significa isso? É preciso saber diferenciar o que é o DCE e o que são as pessoas que compõem o DCE. E o que é atividade e fala formal em nome do DCE. Por exemplo, o Caio está aqui dirigindo essa atividade como o presidente do DCE. Ele está representando o DCE aqui nesse momento. Ele pode fazer uma fala em defesa de um candidato, de um partido, qualquer que seja, e eu não vou entrar no mérito de quem seja, porque tanto faz, não pode. Enquanto atuando como presidente do DCE, não. Então, ele está aqui como presidente do DCE, e não pode. Ele está na abertura do Congresso dos Estudantes lá em Colinas no passado. Ele pode? Também não pode. Ele está postando pelo Instagram do IFTO. Pode? Não pode. Ele está falando com os estudantes enquanto presidente do DCE, seja num grupo de WhatsApp. Não, está ali o grupo de WhatsApp com entidades estudantis. Ele está lá porque ele é presidente do DCE. Ele pode? Não pode. Por quê? Porque aí configura que você está utilizando o cargo, a função do DCE, então ali você é DCE para fazer isso. Agora, vou pegar o exemplo do Caio de novo. O Caio é presidente da Atlética. Aí, eles têm ações e determinada figura pode dar um apoio para eles, ou eles têm preferência, tá, não sei o que lá. Quando chega agora, na época da eleição, o Caio, presidente da Atlética, tem um candidato a vereador. E ele vai fazer campanha para esse candidato a vereador. Tem algum problema? Nenhum, se ele não fizer campanha para o candidato aqui, enquanto presidente do DCE. Então, dividir as funções. Enquanto você não está representando, enquanto você não está atuando em nome da entidade, você pode fazer o que prevê o estatuto. Você não está submetido ao que prevê o estatuto. Você está submetido ao que prevê o estatuto quando você está atuando pela entidade. Então, você está ali em nome da entidade, então você não pode fazer isso quer dizer também na prática, você não pode fazer uma campanha política utilizando a camiseta de uma atlética, por exemplo. Se um estudante que faz parte e associado àquela atlética quiser abrir um processo na comissão de ética interna da atlética ou algum outro mecanismo disciplinar, esse dirigente pode ser penalizado, pode ser até deixar o cargo. Pode até ser afastado do cargo. Por quê? Porque ele, ao colocar a logo e a imagem da entidade, ele está veiculando a imagem da entidade e ele está fazendo ali uma associação da imagem da entidade com aquele político. Então, ele pode fazer isso pessoalmente, com a roupa dele, com as coisas dele. Com associação à entidade, não pode fazer, porque aí existe, sim, uma desobediência ao que está previsto no estatuto. É importante vocês se aterem a essa questão que eu falei da diferença do político e do político partidário, porque
Os estatutos que prevêem que está escrito apenas político, pode ser que dê margem para algumas outras colocações serem impostas. Outra coisa, pessoal, eu estou falando da política lá de fora, vamos falar de dentro. Teve recentemente a eleição de Colinas. Centro acadêmico do curso, os dirigentes do centro acadêmico do curso, o centro acadêmico pode declarar apoio? Claro que pode. É uma questão interna não é uma questão política partidária lá de fora. É uma questão política interna de estreito interesse dos estudantes. Se a entidade, a diretoria da entidade, em conversa com os estudantes, achar por bem tomar uma posição política ali, não há problema nenhum. Pelo contrário, se fosse assim, os estudantes não teriam ido para a rua derrubar o Collor, derrubar o regime militar, entendem? Não existe essa... E também pedir quem nós queremos que tem mais relação e quem nós vemos que tem mais chance. Tem um segundo turno, ou tem um segundo turno de tal candidato a presidente com outro candidato a presidente. As entidades estudantis podem tomar partido, sendo que um é notariamente mais benéfico para a classe, pode, não tem problema. Se isso for, aí é uma posição não pessoal, de um grupinho pequeno, é uma posição política da entidade, entendem? Aprovado numa assembleia, aprovado em diretoria, com um rito para dizer, olha, nós, centro acadêmico, nós, DCE do IFTO, declaramos apoio à candidatura tal, pelos motivos tal. Isso é um ato político. É diferente de, enquanto tesoureiro DCE, alguém vai soltar a nota, seu tesoureiro DCE declara apoio para o fulano de tal. Aí não pode fazer isso. Por quê? Porque o interesse coletivo, ele sobrepõe o interesse individual. Então, não pode ser feito esse tipo de mistura nesses momentos. Agora, se tem aí, no seu campus, um candidato, igual eu vi... Gente, é cada coisa que a gente vê. Eu vi uma propaganda de um candidato a prefeito de não sei que município aí do país, que fez um vídeo na frente de um campus do IF desse estado, prometendo que se ele ganhasse, ele ia acabar com aquele campus e ia construir um shopping, construir alguma coisa no lugar. Sei que não tem tão absurdo. Os DCE, centro acadêmico de um curso daquele município, as entidades em conjunto, se juntarem e colocarem uma nota política, pública, de repúdio, não recomendando o voto nesse político, e talvez até aderindo a algum outro, não sei, não tem problema se isso for feito coletivamente, entendem? Como uma posição madura, discutida e coletiva do grupo. Aí não é algo pessoal. Então, isso pode acontecer sim, e essas posições não estão na nossa alçada. A nossa alçada, assim, a instituição não tem nada a ver com isso também. É uma posição da entidade. Quem vai dar o rosto público responsável por aquilo é a entidade. Então, essas reflexões de eu quero ou não quero, eu posso ou não posso, são importantes vocês fazerem. Até porque, pessoal, às vezes, nós já vimos dentro do Instituto, o pessoal, às vezes, ficar neutro em algumas questões, até disputas internas, eleições internas, com vontade de estar apoiando determinado grupo, determinada candidatura, mas não apoiando com medo de represália e todas aquelas questões que às vezes podem acontecer internamente, aquelas pressões, aquelas situações internas. Tudo isso é decisão e discussão local de vocês. Agora, o que não pode ser feito? Não pode ser cerceado o direito de alguém de aderir. Aí tem uma diferença do externo para o interno. Se você quer aderir a uma candidatura lá de fora, você pode fazer isso tranquilamente. Um prefeito, um governador,
enfim, presidente que você apoia. Tranquilo, você faz isso individualmente. Já dentro da instituição, você também pode fazer isso com mais tranquilidade. Por quê? Porque você está dentro da instituição e é o seu papel também participar desses momentos. Claro que ninguém é obrigado a declarar o voto e a nada, eu estou falando que é uma possibilidade e que às vezes você não vai querer, às vezes você vai querer, e isso é uma discussão pessoal sua. O que não pode ser feito um presidente de centro acadêmico proibir os membros dos outros centros acadêmicos de se manifestar. Isso não deve ser posto, porque, pessoal, toda vez que nós vamos para uma posição apolítica, não vamos mexer com nada, nós já lavamos nossas mãos, não estamos dizendo nada. Se você quer tomar essa posição pessoalmente, tudo bem. Agora, quando quer se impor isso a uma diretoria da entidade, nós já passamos por situações assim, dentro do Instituto, com algumas confusões com a entidade estudantil, você está cerceando um direito que o outro estudante tem de se posicionar politicamente dentro do Instituto. Então, isso também não é algo ideal. Então, se você vai escolher se retrair, não se posicionar, ou se você vai querer se posicionar, que seja uma decisão pessoal. Se não for coletiva, que ela seja... E aí o grupo inteiro, o CA, o DCE, decide apoiar, que ela seja uma posição pessoal e as pessoas possam decidir se querem ou não se posicionar de acordo com o seu pensamento crítico. De modo inicial é isso, acho que deu para pegar mais ou menos, né? Vocês têm dúvidas sobre essas questões aí de posição e tal? Sim, deu sim, abordou bastante coisa. Acho que ficou claro, né? As diferenças de tomar uma posição individual e uma posição como representante coletivo da entidade, da classe estudantil. Sim. Pode falar. E ter essa tranquilidade, pessoal. A gente está vivendo um momento em que os ânimos estão muito acirrados o tempo inteiro, então parece que o outro do outro lado quer destruir o mundo e é inimigo e não sei o que lá. Calma. Calma, porque assim, política, gente, e essas confusões políticas lá de fora, agora mesmo com essas eleições municipais, e a gente vendo aí, acompanhando a apuração, que até hoje não saiu o resultado dos Estados Unidos, política tem um pouco de circo no meio daquilo tudo, entende? Uma coisa assim, meio performance. Não é motivo para tudo isso, em termos de confusão, em termos de brigas, em termos disso tudo. Porque, na maioria das vezes, com uma visão diferente da sua, a outra pessoa do lado de lá está achando que aquela pessoa é o melhor para aquilo. Ela pode partir de um pressuposto errado. Ela pode ter uma lógica errada. Ela pode ter tido uma formação e uma cultura que leva ela a uma posição que não seja mais acertada. Mas ela está achando que ela está fazendo certo. Então, a gente tomar cuidado quando a gente já vai com essas posturas, e eu falo isso porque no ano que vem nós teremos eleição no IFTO para diretores de campus e para reitor. É importante também a gente saber disso, que do mesmo jeito dessa política aí de fora, às vezes a gente vai ver algumas posturas que não são adequadas dentro da própria instituição. E a gente ter também essa tranquilidade de não achar que o mundo está acabando e que a gente está travando a batalha do Armagedon, porque quase sempre a outra pessoa do lado de lá, claro que não é sempre, né, gente? Sabe que tem as pessoas que entram também nessas coisas por outros interesses. Mas, geralmente, as pessoas que estão do outro lado, elas também estão achando que estão fazendo uma coisa boa. Elas também estão achando que realmente aquela pessoa é a melhor. Do mesmo jeito que quem votou no Hitler, porque ele subiu eleito, antes de começar aquilo tudo, votou no Hitler eleito, ele foi eleito pelo voto dos alemães, e depois fez o Holocausto, toda aquela confusão e perseguição aos judeus, estava achando que estava fazendo bem, entendeu? Então, assim,
as pessoas cometem muitos equívocos, mas a forma de nós acessarmos elas, para elas perceberem os seus equívocos, não é com tanta truculência. Não é com tanta truculência que a gente consegue, com essa postura de mas você, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Que você vai conseguir um diálogo, uma porta aberta para você acessar aquela pessoa e fazer ela entender que aquilo não é bem aquilo. Então, quem continuar aí com a gente no ano que vem já sabe que vai ter eleição para reitor, para diretores de campus, que as entidades estudantis também são fatores importantes nesse ponto, até porque nós estamos do mesmo jeito que a gente veio falando que os estudantes ganharam protagonismo no cenário político nacional, vocês ganharam protagonismo político dentro do IFTO. Vocês estão fazendo muitas coisas acontecerem, vocês estão sendo ouvidos, sendo vistos, vocês estão acessando a instituição, colaborando com a melhoria da instituição, e nós do lado de cá temos gostado muito de ver essa resposta, de ver como vocês estão tendo maturidade, ocupando esses espaços e fazendo os embates quando é necessário, mas a noção de que isso também é uma conquista e de que, assim como outras coisas que nós tínhamos há pouco tempo e nós perdemos por conta do cenário nacional, dessas mudanças, nós podemos também perder aqui dentro. Não é porque a gente ganha tal coisa que essa coisa vai se manter. Alguns até, quem já chegou tipo, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis já estava estruturada, o investimento na área estudantil já é algo que todo mundo já sabe que é assim. Não era assim, pessoal. Também uma construção política. Também tem atores defendendo isso, agindo internamente dentro da gestão, atores dentro do movimento estudantil dando apoio a isso, estudantes que responderam ao chamado para ingressar no movimento estudantil, para qualificar o movimento estudantil. Alguns de vocês aqui, acho que até o Caio, né, Caio? A gente fez contatos lá no início para trazer para o movimento estudantil. Por quê? Porque o que está sendo construído é precioso demais para a gente não ir tentar fazer essa construção para trazer vocês, trazer as mentes boas para perto, para continuar segurando a peteca, senão cai. E cai feio, e pode ter retrocessos gigantes. Não é garantia de que continua. O que a gente está vendo no governo federal agora é exemplo disso. Então, assim, tenham consciência política também disso. Nós, às vezes, sofremos com alguns... Nós escutamos comentários. Escuta estudante demais. Agora a gestão só liga para os estudantes. Tem que deixar... Os estudantes estão se sentindo empoderados demais. Então, a gente tem também que saber ocupar os espaços com sabedoria, porque para não cair em descrédito, porque está sendo aberta oportunidade e espaço para vocês ocuparem. Isso precisa ser ocupado com responsabilidade, para que vocês que tenham cada vez mais credibilidade com a comunidade, não cair em descrédito, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar junto para defender essa bandeira que é da participação do estudante, a participação ativa do estudante dentro da instituição. Várias forças trabalham para que isso deixe de acontecer, porque incomoda. A gente tem que mudar, a gente tem que melhorar, a gente tem que aprimorar a nossa prática, a gente tem que perceber que nós falhamos, a gente tem que perceber que nós não acertamos sempre, a gente tem que perceber que às vezes nós erramos feio, mas faz parte. A decisão política que nós tomamos foi de abrir esse espaço, e nós temos visto um resultado, um retorno muito positivo. Só que isso só vai ser consolidado se continuar com o movimento estudantil estruturado, e se esse movimento estudantil tiver responsabilidade na sua atuação, para não cair em descrédito, porque senão fica difícil para a gente garantir e sustentar esse espaço. Entendem? Nós estamos no mesmo barco. Vamos lá, perguntas. Acho que perguntas agora, né, Caio? Isso, não faz pergunta, gente. Tem 11 pessoas aqui.
Bora perguntar. Qualquer Pessoal, coisa que tiver aí. só podia se apresentar, que tem muita gente que eu não tô lembrado quem é. Não sei de qual entidade que é. Então, petiscos, agora tem você todos. Passando o carro de som aqui, mas tem aí, ó, Lohane, Sara Gomes, Tárgila, Islane, não tô lembrando de vocês. Tárgila tá ouvindo a gente? Tárgila Lira. Sara Gomes. Se vocês estiverem ouvindo, manda alguma coisa no chat, ok, oi. O pessoal só entrou no Meet, tá? Foi fazer outra coisa. Eu tô aqui, ó, só pra lembrar, eu tô aqui. Tô presente. Alguma dúvida, pessoal, sobre a atuação, sobre a organização? Gente, bora perguntar. Vocês são de qual entidade? Tárgila, você é de qual entidade? Você é estudante de quê? Qual campus? Pode colocar no chat, pessoal, parece que não quer falar. A Tárgila é Lira também, é a minha parente. Sei que a Inês é a nova presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Civil de Gurupi, né? Inês Lopes. Qual curso, Tárgila? Letras, engenharia. Beleza, então. João Pedro, você quer falar alguma coisa? Pra gente finalizar, complementar algo, não sei. Olha, eu acabei ficando sem internet mais cedo, aí eu fiquei meio prejudicado, mas em relação ao movimento estudantil, a gente sabe que às vezes a gente pega um elefante gigante para poder resolver e tem que carregar. Resolver o problema, cai assim do céu nas nossas mãos, né? E representar a galera. E não é fácil, né? Mas só que é recompensador no fim das contas, porque a gente aprende como prosseguir com as coisas, né? Principalmente quando você representa os alunos de uma instituição. Então, eu queria ter conseguido acompanhar mais do começo o GT, porque infelizmente a minha internet não estava funcionando direito, mas da onde eu peguei até aqui, assim, eu achei bem sucinto sobre o que foi conversado. Então, é isso. Beleza. Gente, lembrando que essa conversa que a gente teve aqui hoje está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube posteriormente. Não esqueçam de assinar a lista de frequência que o Luan mandou aqui, para vocês garantirem o certificado, mesmo que já tenham feito a inscrição no evento. Amanhã a gente vai ter a nossa plenária, né, às 14 horas, para finalizar o evento e fazer novamente o sorteio dos kits que faltam.
e falar um pouco, resumidamente, do que a gente discutiu nos 4 GTs que a gente está tendo. À tarde também tem mais 2 GTs, se vocês quiserem participar. Começa às 2 horas. E é isso, o Igor vai finalizar aí. E bom final de semana. Pessoal, queria agradecer ao Caio, DCE, João Pedro, todos os demais pelo convite. É sempre ótimo estar com vocês. Outras dúvidas que surjam sobre o funcionamento das entidades, vocês sabem também que todos têm acesso comigo. Pode mandar as dúvidas e tal. Muitas coisas, às vezes, os meninos do DCE conseguem sanar as dúvidas com vocês, mas também o contato e a porta sempre aberta, tá bom? Espero que tenha servido esse papo curto para estimular uma reflexão maior sobre a atuação do movimento estudantil, fora dessa coisa da alienação, com uma noção maior do papel de vocês, da importância de vocês e que vocês estão fazendo parte da história e deixando algo ali. Às vezes tem pessoas que escolhem deixar o nada e vai passar. Mas vocês têm a possibilidade, têm apoio institucional, têm uma referência dentro da instituição para auxiliá-los e ajudá-los nisso. Então, aproveitem essas oportunidades, porque muita gente lá atrás quis ter, sonhou com esses momentos em que vocês estão, do momento que vocês estão hoje, agora. Gente que morreu lá na ditadura, outros estudantes que deram a vida e que sofreram perseguição e muita coisa para que hoje vocês estejam aqui. Então, tenham sempre consciência disso, ajam sempre com ponderação e bom senso, para que seja sempre reconhecido uma atuação madura, uma atuação política e forte quando necessária, mas sempre bem embasada e madura nos momentos necessários, tá bom? Isso acho que é o mínimo que a gente pode fazer para honrar essa construção, para honrar essa história, para honrar o que é esperado de nós e como vale a pena a gente passar pelo IFTO. Não vale a pena passar de qualquer jeito, não vale a pena passar e sair com um diploma na mão e apto a exercer uma função profissional e não ser um ator social com criticidade, não ser alguém que reflete e percebe o que está ao seu redor, que acha que tudo caiu do céu e que essa rede desse jeito e esse tanto de benefícios que a gente tem hoje dentro da instituição vieram de graça. E que a gente não precisa defender, que a gente não precisa apoiar, que a gente não precisa se preocupar com isso. Porque é mais do que a obrigação. É mais do que obrigação. Mas esse mais que obrigação só existe porque pessoas comuns como vocês decidiram tomar posição e ocupar os espaços disponíveis de maneira assertiva, com o propósito correto, das maneiras corretas, com responsabilidade e um senso grande de responsabilidade, não só com hoje, mas com gerações futuras, porque assim como quem construiu lá atrás, construiu coisas que hoje vocês estão colhendo, vocês estão plantando sementes que às vezes vocês não vão colher aqui, mas que gerações para frente, as próximas gerações que entrarem no nosso instituto, vão colher e vocês têm parte nisso. E por mais que às vezes algumas coisas se percam, vocês vão saber, vão poder dormir, botar a cabeça no travesseiro e saber que eu construí, eu participei daquilo. Eu estava lá, eu podia não ter feito, mas eu fiz, eu agi, eu fui. Isso é o mais importante. É mais importante do que você sair um bom profissional. Mais importante do que sair um bom profissional é você sair daqui sendo gente. É você sair daqui respeitando as pessoas. É você sair daqui entendendo
o racismo estrutural e as exclusões e desigualdades que marcam a nossa sociedade. É você sair sabendo que, se não houver luta, as camadas menos favorecidas dificilmente vão ter acesso garantido a coisas básicas como educação, como segurança, como saúde. Então, tudo é uma construção. Se hoje nós chegamos na pandemia e temos SUS que funciona no Brasil inteiro, com todas as suas problemáticas, mas que funciona, está estruturado e tem uma gestão no país inteiro, um movimento lutou por aquilo. Todas as nossas conquistas, a grande maioria delas, veio de movimentos da base, movimentos da própria população, e os estudantes são uma das forças mais fortes dentro dessa construção. Então, tenham sempre isso claro na mente de vocês e ajudem a levar essas reflexões lá nos momentos que vocês têm com os estudantes, para não ficar fazendo apenas confraternização, as festinhas, ou algumas discussões muito técnicas dentro da área profissional que são importantes, mas também levar para os estudantes esse tipo de reflexão, porque muita gente não conhece essa história, não conhece o beabá, não conhece de onde veio e a origem dos institutos, não conhece de onde veio o movimento estudantil e tudo isso, para que hoje vocês tenham todo esse apoio que a instituição consegue fornecer para vocês. Contar essa história é importante, e o CONEIFTO é um momento sempre marcante, porque é quando a gente para refletir melhor sobre essas coisas. Então, como eu disse ontem na abertura, vida longa ao CONEIFTO, parabéns a vocês pela disposição e por estarem construindo essa história, e que esse senso de responsabilidade e os frutos venham aí, que se vocês não colherem, não tem problema. Alguém vai colher coisas boas que vocês estão plantando. Isso é significativo também, muito significativo, tá bom? Parabéns. Obrigado, Igor. Então, gente, é isso. Obrigado pela participação de todos vocês e até as próximas programações. E bom dia, boa tarde, bom sábado para todo mundo. Valeu, pode encerrar a gravação aí, Luan, e é nóis. Valeu, pessoal. Um abraço.